Olá, eu sou o professor Fernando e vamos trabalhar a disciplina de perícia de incêndios, explosões, acidentes de trânsito e catástrofes. Minha experiência enquanto professor é justamente na atividade de bombeiro, tenho uma graduação em Física e Matemática, Ciências Exatas, especialização nas disciplinas de Segurança contra Incêndio e Pânico, além do mestrado na área de Educação. E vamos juntos, ao longo dessas 6 aulas, entender um pouco mais sobre a perícia de incêndios. Avançando um pouquinho na nossa conversa inicial, a perícia de incêndios ela tem um foco muito grande em podermos detectar exatamente o que acontece. E para isso nós temos que entender toda uma dinâmica de funcionamento do fogo, do incêndio, como ele se comporta, se propaga. E para isso nós vamos trabalhar inicialmente a questão da dinâmica do incêndio, como esse fogo propaga ao longo de todo o tempo que ocorre esse fenômeno, as causas que podem gerar o incêndio e ao final dessa primeira aula vamos trabalhar e iniciar as técnicas de investigação e de perícia de incêndio. Olá, então vamos dar início ao nosso tema 1, a aula 1, e falar um pouco sobre a perícia de incêndios. A perícia, assim como qualquer outra atividade, ela vai ter uma definição. Estamos dentro do meio acadêmico, profissionais que queremos atuar aí na área de perícia, é importante que a gente tenha claramente qual é o objetivo do perito no momento do registro de um sinistro, de um acidente de trânsito, de uma catástrofe. E por definição, nós temos que perícia de incêndio é o processo de elucidação de fatores e circunstâncias que proporcionam o surgimento, desenvolvimento e extinção do incêndio. Então, como a própria definição já é bem clara e objetiva, procuramos colocar aqui sempre de forma objetiva, facilitar o entendimento, nós temos que, enquanto peritos, determinar todos os fatores e circunstâncias que, porventura, vieram a gerar esse sinistro, estamos falando agora no primeiro momento de incêndio, como ocorreu o surgimento do incêndio, É importante que eu detecte qual foi o ponto inicial, a causa, como funcionou toda essa dinâmica de propagação do fogo e, ao final, analisar, fechar um ciclo mostrando como foi feita essa extinção, se ela foi feita de forma correta ou não. Ou seja, ao perito, nós vamos ter que fazer em cima de fatores, de vestígios, de informações, de questionários, nós vamos ter que deixar claro, dentro do nosso laudo, sempre lembrando, baseado em fotos, entrevistas, vestígios, enfim, todas as informações que eu puder colher no local. Como surgiu esse incêndio, o seu desenvolvimento, isso vai ser extremamente importante justamente para determinar responsabilidades e também como foi feita a extinção, ok? Passando para um segundo momento, o objetivo. Então, o objetivo da perícia vai ser de avaliar e mensurar o complexo que envolve o sistema de segurança contra incêndio e pânicos. Por que complexo o sistema? Hoje, as normas de segurança contra incêndio, elas são muito complexas, muito extensas. O Brasil vive um legado de alguns grandes incêndios que ocorreram, começando na década de 70, grandes incêndios como o Joelma, por exemplo, Andraus, em São Paulo, ou podemos trazer mais recentemente, para os dias atuais, que é um marco na segurança contra incêndio, a questão do incêndio na Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas. Então tudo isso mostrou a complexidade e como nós devemos tratar, como devemos enxergar a segurança contra incêndio. Até algum tempo atrás, a segurança contra incêndio ela era vista como uma simples exigência, cobrança por parte de órgãos oficiais, como corpos de bombeiro, prefeituras municipais. E com esses adventos que vieram acontecendo, mostrou que muito mais do que uma cobrança de pequenas medidas, enfim, pequenas ações que devem ser feitas, a segurança contra incêndio ela era algo muito maior, muito mais complexo, que deveria envolver e hoje envolve a questão de um plano de emergência que deve existir dentro da edificação, o treinamento das pessoas que vão estar ali para dar a primeira resposta para esse determinado incidente, o sinistro, as ações que devem fazer parte de forma complementar pós a ocorrência do sinistro para detectar possíveis falhas simples de serem resolvidas muitas vezes por uma CIPA, muitas vezes por um brigadista, enfim,
As normas hoje elas são muito complexas e muito extensas. Nós temos como precursor no Brasil, em termos de melhoria de normas, de elucidação, que mostra justamente a complexidade, por exemplo, as normas de bombeiros, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foram e são referências, inclusive, para muitos outros estados. Podemos trazer para a realidade do Paraná. No Paraná, hoje, existe uma norma relativa à parte de segurança contra incêndio, em torno de 1.200, 1.300 páginas que devem ser observadas durante uma obra, durante uma vistoria, durante um processo de liberação temporária, enfim. Toda essa parte de segurança contra incêndio, ela é complexa, ela requer profissionais habilitados para isso, e nós, enquanto formos exercer aquela atividade de perícia, é extremamente importante que saibamos, que conheçamos o que está acontecendo. Essas normas, elas não são únicas para o Brasil, então cada estado tem uma legislação específica e vai requerer de nós estudo dessa legislação. Por quê? Porque muitas vezes, para nós podermos finalizar nosso relatório, desde o processo lá de identificação inicial do foco, da origem, a causa, fatores de propagação, enfim, o uso de acelerantes e tudo mais, as medidas que foram adotadas, o combate que foi dado, o que está projetado para aquela edificação, nós temos que saber se vão estar de acordo com as normas. E daí vem a complexidade que nós temos que mensurar em todo esse processo de segurança contra incêndio. Então, vamos ficar atento às normas locais, como funcionam, e vamos, a partir de agora, entender um pouco mais sobre o processo de queima, o processo de incêndio, para que possamos efetivamente fazer uma boa análise em ambiente local e produzir um laudo que é realmente esperado por um perito de qualidade. Olá, vamos para o nosso tema 2 da aula 1. Um tema extremamente importante para o perito para poder desenvolver suas atividades, que é relativa à parte de dinâmica do incêndio, ou seja, todo complexo sistema que envolve o desenvolvimento de um incêndio e as suas variáveis. Para nós, no momento da perícia, da avaliação, nós temos que entender todo esse processo e saber em que momento, em que fase, cada passo ocorre. E isso vai ser extremamente importante para que, quando nós chegamos no local do incêndio, a gente possa, de forma imediata e rápida, verificar esses fatores, essas circunstâncias. Então vamos ao slide. Muito bem. Nós temos um modelo de desenvolvimento de incêndio, um gráfico que nós chamamos de incêndio padrão. O que é esse incêndio padrão? É um comportamento que nós esperamos num incêndio em situações normais, situações sem a inserção de variáveis diferentes, como por exemplo o uso de acelerantes para queima. Essa curva de desenvolvimento padrão do incêndio, qual é o grande objetivo de nós utilizarmos e entendermos ela? Porque em cada fase dessas aqui, que nós temos aqui marcadas, do seu desenvolvimento inicial, um rápido desenvolvimento, a temperatura, até o processo de extinção, todas essas variáveis elas estão associadas a um fator de tempo. Então, para nós é extremamente importante em se pensar um combate a incêndio, num trabalho de resultado, quanto mais rápido nós tivermos a intervenção, a ação por parte das equipes de resposta, menos será o dano e mais eficiente será o nosso trabalho. Então, quando nós pegamos esse gráfico e começamos a entender um pouquinho ele, o que ele mostra para mim? Que inicialmente nós teremos, seguindo aqui a curva vermelha, a linha vermelha, nós temos uma temperatura extremamente baixa para iniciar o incêndio. Então, não existe um incêndio iniciar com temperaturas altíssimas, a não ser que eu abra a mão, eu coloque algum tipo de substância que aumente essa temperatura de forma rápida, mas o comportamento que eu espero vai ser sempre esse aqui. Então, nós vamos ter um início num tempo curto, né, um curto espaço de tempo. Vamos trocar a cor aqui, porque aqui vai ficar mais bonito em outra cor para vocês enxergarem. Então, nós temos aqui um curto espaço de tempo para que esse fogo comece, né? Vamos imaginar assim, um fósforo que é jogado numa lata de lixo.
ele começa a queimar de uma forma bastante lenta, começa a liberar calor, gases tóxicos, fumaça, e com o passar do tempo, que daí é essa curva que nós temos aqui, nós temos uma tendência de aumento da temperatura, né? Então eu vou projetando no eixo de temperatura. Então observe que na fase inicial do incêndio, nós temos temperaturas relativamente baixas, né? Relativamente baixas. Ao passo que, à medida que o incêndio começa a desenvolver, que nós começamos a ter alguns processos de queimas generalizadas no ambiente, nós vamos ter uma tendência de um acréscimo de temperatura muito alta, aonde hoje nos incêndios, eles vão chegar muito próximos aí à temperatura de 1000 graus centígrados. Então, são temperaturas altas que ocorrem nos incêndios e, obviamente, requerem equipamentos que tenham condições de atender e dar uma primeira resposta. A partir do momento que nós chegamos ao que nós chamamos num processo, num pico, num processo de queima, automaticamente, o que seria isso? Começou a queimar os materiais, daqui a pouco não tem mais nada para queimar, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter um decréscimo de temperatura, né? Observem no gráfico aqui, sempre em função de um tempo lá embaixo, né? Nós temos uma escala de tempo, e obviamente, se eu não tenho material para queimar, a temperatura vai cair e, obviamente, isso tudo em função do tempo. O que vai regular isso aí? Nós temos uma série de fatores, né, como velocidade do vento, carga de incêndio interna da edificação, carga de incêndio externa, né, a intervenção dos primeiros meios de combate ao incêndio, enfim, todo esse processo aqui é o que nós esperamos de um comportamento em um incêndio padrão. O que é um dado importante quando nós vamos lá olhar essas fases iniciais do incêndio com relação à liberação de calor e fumaça? Nessa primeira etapa aqui, que nós chamamos aqui, que está marcado em verde aqui, do período de detecção e de combate, né, nós já temos aí estatisticamente, pode ver que a gente escuta bastante nas matérias, enfim, nas leituras, a importância dos primeiros 5 minutos da chegada no local do incêndio. Então, quando há uma intervenção rápida de uma equipe de resposta, uma brigada, por exemplo, né, nesses primeiros 5 minutos, ela vai começar a ter eficiência, ela vai ter resultado. Passou desses 5 minutos, vocês podem observar que o acréscimo de temperatura é muito alto em função do tempo. E, obviamente, isso dificulta, né, vai dificultando o combate. E, obviamente, temos que partir para isolamentos de local, preservação, enfim, e acaba por muitas vezes tendo que o material acaba sendo queimado e isso prejudica. Então, esse é o cenário, né? Esse é o cenário que eu espero sempre de um comportamento padrão de um incêndio, né? Temperaturas baixas de início. E por que eu falo isso? Que no momento da perícia nós vamos conseguir detectar marcas que vão indicar para nós essas temperaturas foram mais baixas ou mais altas, para a gente poder, obviamente, identificar a origem, a causa, a gênese de todo o problema. E também, dentro do processo de queima, quando nós temos fogo, é importante que a gente tenha o conhecimento do que é o fogo. Por quê? Porque se eu entendo bem o que é o fogo, eu vou entender bem o seu comportamento à frente, né? E o fogo, que vem lá de uma teoria que nós chamamos do triângulo do fogo, que é esse que está marcadinho aqui embaixo, que vai gerar, ele é constituído por 3 elementos básicos. Combustível, que é o material que queima, comburente, que é o ar que está no ambiente, e um calor para dar início a esse fogo. Então, se nós não tivermos essas 3 variáveis, não vai ocorrer o fogo. E desse processo, dessa reação química que é o fogo, que é uma reação do combustível, do comburente e da energia para calor, surge a chama, que é o fogo, que daí, quando nós temos esse fogo de modo controlado, nós chamamos fogo, essa reação de modo controlado nós chamamos fogo, e quando nós temos essa reação de forma descontrolada, nós vamos chamar de incêndio. E desse processo, dessa reação química, vai resultar a liberação de gases dos combustíveis, vai liberar fumaça, vai liberar gases tóxicos, enfim, todos aqueles gases, todos aqueles componentes que são liberados da combustão e que realmente causam problemas, né? Lembrando o que nós falamos do marco da Boate Kiss, que é um marco na segurança contra incêndio, o que matou aquelas pessoas?
foi justamente o quê? A liberação de gases tóxicos emanados dos materiais de combustível. Então, estatisticamente, nós já temos comprovado que as pessoas morrem nos incêndios, muitas vezes não pela queima, mas sim pela intoxicação pelos gases tóxicos liberados ou também pela falta de oxigênio, né? Que se o fogo, para ele ter vida, ele precisa de oxigênio, ele vai consumindo esse oxigênio ambiente. Se ele consome oxigênio ambiente, obviamente, quem está nesse ambiente vai ficar sem oxigênio. Daí aquela experiência da vela, né? Acende uma vela, coloca um copo em cima, o fogo apaga. Por quê? Porque queima todo o oxigênio. E realmente a falta de oxigênio leva muitas pessoas à morte no incêndio. Com isso, nós concluímos essa primeira parte do tema 1, mostrando a importância do conhecimento da dinâmica do funcionamento de um incêndio padrão, que obviamente vai nos auxiliar enquanto peritos a podermos produzir um laudo com informações concretas e que remetam à realidade dos fatos ocorridos no momento desse incêndio. Olá, estamos iniciando então o nosso tema 3 da aula 1. Como visto na aula anterior, nós mostramos rapidamente como é o comportamento esperado em um incêndio padrão, quais são algumas variáveis que aparecem e o que nós podemos esperar das reações do fogo. Visto isso, vamos partir agora para o entendimento da propagação do incêndio. Todo incêndio, ele inicia e se propaga, ou seja, ele avança, ele ganha espaço em função de alguns fenômenos físicos que ocorrem. Quais são esses fenômenos? O da condução, da convecção e da irradiação. E para isso, vamos entender um pouquinho melhor cada fenômeno desse para que facilite o nosso trabalho enquanto perito no momento da obtenção da informação, principalmente da gênese do fogo, ou seja, aonde ele começou e como ele se comportou ao longo daquela curva de tempo que nós vimos ali anteriormente. Muito bem. Então, o processo de condução são conceitos que vêm lá da física. O que é? Podemos pegar com exemplos bem simples. Eu gosto de trabalhar com situações, informações, exemplos que os alunos possam entender de uma forma mais clara. Se eu pegar hoje uma colher, um garfo, e colocar na boca do fogão, o que vai acontecer? Esse garfo vai começar a esquentar, 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 daqui a pouco, opa, chegou na minha mão e queima. O que aconteceu ali? Uma transferência de calor de molécula para molécula, ou seja, começa a esquentar a ponta do garfo da colher, vai esquentando a do lado, molécula do lado, até que vai chegar no meu dedo e vai queimar. Isso acontece no incêndio. Então, eu começo a esquentar um determinado ambiente, uma parede, por exemplo, eu aqueço a parede, ela vai penetrando, esse calor vai penetrando, daqui a pouco ele está passando para o outro ambiente. Então, ocorreu uma transferência de calor por condução. Nós temos também a transferência de calor por irradiação. O que é irradiação? Vamos novamente ao exemplo do fogão. Se eu acender o fogão e colocar a minha mão próxima, eu vou sentir aquele calor. E ocorre exatamente isso também nos incêndios, ou seja, está queimando uma determinada área, uma determinada edificação, ao lado está recebendo todo aquele calor. Esse calor vai se concentrando, vai acumulando e daqui a pouco nós temos um novo foco de incêndio. Então, transmissão do calor por irradiação. E também nós temos a transmissão de calor por convecção. O que é a convecção? É aquele conceito físico, né, onde as partículas mais leves que o ar, elas tendem a subir, né? E no incêndio acontece exatamente isso. O calor e a fumaça que são gerados no processo de queima, eles são mais leves, eles tendem a subir, que é o que acontece aqui no nosso desenho aqui. Né? O que acontece ali? À medida que eu tenho o calor que vai gerando calor e fumaça, essa fumaça e calor vão subindo, vão se deslocando ao longo de espaços vazios que acho. Daí a nossa preocupação sempre é com a questão dos dutos para ar-condicionado, né, das câmaras para elevadores, chaminés. Por quê? Porque eles são excelentes condutores de fumaça e de calor. E daí o que acontece?
Esse calor, essa fumaça, ele é conduzido ao longo dessas vias, né? Ele tem um fluxo, e eu gosto de falar sempre que o calor, a fumaça, eles são muito preguiçosos, eles querem sempre facilidade. Então o que acontece? Começou a subir a fumaça aqui, está subindo, parede de um lado, parede do outro, resistência não tem, vou tentar achar um lugar mais fácil. Vou subindo, opa, porta fechada, janela fechada, não consegui. E assim eu vou indo, eu como fumaça e calor, eu vou indo, até que chegou num determinado ponto, opa, achei aqui uma porta aberta, achei aqui uma janela aberta, é aqui que eu vou entrar. Então ele sempre vai pelo lado mais fácil. Aí ele começa, onde tem essa abertura, se concentrar, vai concentrando calor, fumaça, vai aquecendo o ambiente, inicia-se um novo foco de incêndio. Por isso que a gente vê em algumas situações de incêndio que acontece, principalmente nas edificações verticais. Nós temos um incêndio no terceiro, quarto pavimento, e como por milagre, aos olhos do leigo, lá no 10º andar começa a queimar, de repente, do nada. O que está acontecendo? Essa transferência de calor por convecção, e obviamente vai fazer com que novos focos de incêndio vão surgindo ao longo da edificação. Então não existe outra maneira de propagação do calor. Ou ele vai ser por condução, eu vou aquecendo um ambiente, um lado, uma parede, esse material vai aquecendo, vai trazendo calor, daqui a pouco o outro lado está quente, começa a irradiar calor, e assim o incêndio vai se propagando e vai tomando proporções maiores. Por isso, aquelas recomendações, quando nós olhamos, por exemplo, as escadas de emergência, saídas de emergência, mantenha a porta fechada. Por que eu quero manter a porta fechada? Justamente para evitar o que eu estou mostrando aqui, ó, que eu acabei de mostrar. Que o fogo, a fumaça, o calor, eles são preguiçosos. Então, se eles acharem obstáculos ao longo de todo o seu trajeto, para onde que iria essa fumaça, esse calor? Ele iria para o ar ambiente, iria para fora e não iria concentrar e gerar novos focos de incêndio. Além do problema, obviamente, da intoxicação onde existem pessoas. Então, toda essa fumaça que é gerada nesse ambiente aqui, obviamente, se tem pessoas lá dentro, elas vão estar sujeitas aí a esse risco, a esse problema. Então, esse processo de propagação de incêndio, de uma maneira bem simples e objetiva, vai estar ali. A condução, que é de molécula para molécula, a irradiação e a convecção, que é a movimentação de ar quente. Então, o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer. E isso, para mim, vai gerar todo um circuito dentro de um processo de incêndio. Quando eu tenho conhecimento, quando eu consigo enxergar isso, eu, enquanto perito, consigo imaginar, pelos sinais que estão deixando, nós vamos ver para frente quais são os sinais, vestígios que deixam incêndio, o comportamento que eu posso esperar. Então, se eu tenho grandes ondas de calor numa determinada região, eu já consigo detectar que tipo de propagação e da onde está vindo esse calor. E, obviamente, isso vai me conduzir, vai me levar a uma interpretação melhor do que ocorreu e, obviamente, poder determinar as causas, origem, como ocorreu todo o processo. E dentro ainda da dinâmica de propagação, nós podemos enxergar, é interessante também, nós podemos ver isso, que ele vai ter essa propagação interna, ou seja, dentro da edificação. Então, vai propagar, como está mostrando aqui, por condução. Então, ó, vamos apagar aqui, fica mais fácil. Começou a aquecer aqui nesse segundo piso. Ele automaticamente começa a aquecer. Vamos mudar a cor aqui para facilitar enxergar. Vai começar a aquecer essa laje. Começa a aquecer essa laje. Começa a transferir calor para outros ambientes. E assim o processo começa a ocorrer. Aí, por convecção ou por irradiação, esse fogo começa a espalhar nas outras partes da edificação. Lembrando que isso é o comportamento padrão que eu espero em todo o incêndio. Por isso que existem, por exemplo, normas hoje, junto aos corpos de bombeiro, que tratam, por exemplo, da questão do tempo requerido de resistência ao fogo para esse determinado material, que traz o controle de fumaça, enfim, são algumas variáveis que são colocadas nos projetos de segurança que evitam esses fenômenos. E também a questão externa, como está sendo colocado aqui. Então, muitas vezes, o fogo isso acontece muito em residências que são muito próximas uma da outra. Então, eu tenho a residência aqui queimando,
Está aqui queimando minha casinha bonitinha aqui, está ali queimando. Ela começa a irradiar calor, né? Esse calor, essas ondas de calor, elas começam a encontrar resistência na outra residência e, obviamente, começam a aquecer e ali nós temos um novo foco de incêndio. Sempre lembrando, importantíssimo colocado aqui e que é uma variável que nós temos que nos preocupar sempre, a direção do vento. Então, o fogo sempre vai ser conduzido de acordo com a direção do vento. Esse é o comportamento que eu espero, né? Ele tem que ter um movimento de circulação de acordo com o vento. Então, quanto menos circulação de ar tiver no ambiente, mais demorada é a propagação do incêndio, né? E com isso nós terminamos nosso tema 3. Dando continuidade então à nossa aula 1, vamos para o tema 4. Um tema também extremamente importante quando nós temos que pensar que ao final de toda a perícia, nós temos que apontar responsáveis, causas, enfim, fatores que vieram a gerar esse incêndio. E dentro das causas de incêndio, nós temos o quê? Que um incêndio ele é provocado pela relação entre a fonte de ignição, o primeiro combustível queimado e as circunstâncias que propiciaram o contato entre eles. Então, eu tenho no nosso ambiente aqui muito material combustível, primeiro elemento do fogo, eu tenho o comburente, o ar que está aqui presente, e falta alguma coisa. O que falta? Falta o calor. Então, dessa relação, para que ocorra o fogo, que ocorra o incêndio, esse calor tem que vir de algum lugar. Então, ele pode vir de um fósforo que eu vou colocar aqui e começar a dar início a um processo, ele pode vir por um processo de curto-circuito na rede elétrica, ele pode vir por um aquecimento de um determinado equipamento, enfim, é o terceiro elemento que falta. Então, essa causa é uma relação desses três elementos. Essas circunstâncias podem ser provocadas com ou sem interferência humana, então isso para nós vai ser extremamente importante quando nós formos apontar ao final do nosso laudo, então a presença, a interferência humana ou não nesse processo, né? E para isso, a gente desenvolve sempre uma análise metodológica. Como em qualquer processo, como em qualquer parte de um estudo, de uma investigação, eu necessito estabelecer uma metodologia, uma sequência lógica para que eu possa obter os meus resultados. E daí, para as causas de incêndio, eu posso colocar 4 fatores principais de origem antropológica, ou seja, de origem no homem, de origem na pessoa. Ou seja, esse pode ser uma causa imperícia, imprudência, negligência ou intencional, que vem inclusive lá da teoria do direito, esses fatores de imperícia, imprudência, negligência e intencional. Ou também os incêndios, eles podem ser ocasionados por fatores que extrapolam muitas vezes a intervenção humana, que seriam associados a combustão espontânea, reação por oxidação, processos eletroquímicos, processos eletrostáticos, processos dinâmicos ou até mesmo fatores meteorológicos, como por exemplo um raio. Um raio pode causar um incêndio. Ou por exemplo uma combustão espontânea. O que é uma combustão espontânea? É algo que começa sozinho, independente da intervenção nossa. Então, nós temos materiais que são capazes de começar a gerar calor por conta própria. Com o combustível, com o comburente, inicia-se o processo do incêndio. Mas vamos detalhar um pouquinho mais cada um deles, até para que fique registrado e que tenhamos sempre em mente o que é cada fator desse, para podermos colocar no nosso laudo na informação. Então, o incêndio teve causa imperícia. O incêndio foi causado por fator físico-químico associado à combustão espontânea. Então, esse tipo de informação elas têm que estar presentes sempre no nosso laudo, no nosso relatório. Então, a definição de imperícia, então, ela é proveniente de fatores que derivam da falta ou insuficiência de conhecimento ou aptidão específica. Ou seja, eu vou desenvolver uma atividade ao qual eu não estava preparado para esse fim. A imprudência, então, refere-se ao descumprimento de regras básicas, ou seja, eu sei como deve ser feito e em algum momento eu fui imprudente e negligenciei ou até mesmo fui imperito em um determinado momento. Então são conceitos que confundem bastante, mas que de forma geral está associado ao quê? A você
ter o conhecimento ou não daquilo que está fazendo. A negligência, então, ela vai responder aos processos pacíficos, ou seja, eu sei que estou fazendo de forma errada, de descumprimento de normas legais, gerais, específicas, em que fique evidente a falta do descumprimento ou falta de atenção por parte do ser humano. Então eu vou estar sendo negligente. Eu sei, tenho conhecimento das normas, em algum momento eu negligenciei, eu deixei de lado e tentei fazer de uma forma diferente. Muito bem. Ou de forma intencional, como o próprio nome já diz, né, resulta de processos de uma ação consciente e medida do ser humano, uma vez que, em via de execução, acarretava em uma responsabilidade total e imensurável. Né? Então, intencional, eu realmente vou lá, eu tenho a intenção de causar o incêndio, vou lá e faço, e insiro, no caso específico nosso, essa variável que falta, que é o fogo, o calor. Dentro dos fatores físico-químicos, então, nós podemos ter as chamadas combustões espontâneas, que são combustões espontâneas, que manifestam naturalmente em certas substâncias, sem a prévia aplicação do agente ígneo externo. Então, por exemplo, podemos pegar a reação química que ocorre com alguns gases, líquidos, produtos perigosos e até mesmo substâncias naturais. Né? Podemos trazer, por exemplo, para às vezes ficar mais próximo do aluno o entendimento, como que pode algo começar a queimar por conta? Né? Como pode começar a queimar por conta? Então nós podemos pegar, por exemplo, que é muito utilizado na agricultura, a silagem. Silagem é eu pegar, depositar material para alimentação de animais, normalmente milho para alimentar gado, eu pego, enterro esse material e cubro. Quem trabalha, quem conhece o interior, conhece um pouquinho do interior, vai ver que com o passar de alguns dias, de algum tempo, aquele material começa a esquentar. Ele começa a gerar calor por conta própria. Ele está ali paradinho, não tem nenhuma fonte de calor. Então, o que vai acontecer? Se eu alimentasse adequadamente com oxigênio, se eu fizesse, né, desse condições próprias para que o fogo corresse, iria acontecer. Então, por exemplo, combustão acontece muito também com o algodão. O algodão em armazenamento também ele pode causar combustão espontânea. Ele por si só, ele vai gerando através de reações de atrito, que é o que acontece, fontes de calor e em algum momento ele vai ter condições favoráveis para desenvolver um pequeno foco de incêndio, obviamente que pode, um pequeno foco de fogo que pode se tornar um incêndio. A oxidação, né, a ferrugem, então também a ferrugem é um processo aí que nós temos de queima, né, que por mais que a gente enxergando, principalmente nos metais, essa ferrugem não vê como sendo uma reação, mas a ferrugem, né, a oxidação, ela também é um processo de queima. Né? Então, ela, dadas as devidas proporções, ela pode também gerar calor para dar início a um processo de incêndio. É muito comum, né, a gente enxergar como materiais que queimam somente o papel, madeira, plástico. Né? Na verdade, na natureza, todos os materiais, tudo que nós temos na natureza, ele queima. Só que para ele queimar, ele precisa da temperatura adequada. Né? Então não é porque é uma barra de ferro que ela não queima. Né? Em temperaturas adequadas, ela vai queimar. Então todo material queima, todo material é passível de combustão. Os processos eletrodinâmicos, né? Então, como a palavra já diz, dinâmica, né? Refere-se ao movimento da energia, né? Numa fonte de calor, partindo de um efeito Joule, ou seja, todos os efeitos associados à utilização da eletricidade, que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente, que é extremamente importante para entendermos principalmente fatos ou fontes que deram origem a incêndios causados por uso da eletricidade. Então, assim, temos como principal motivo conhecido como curto-circuito, né? Os fatores associados aos eletrodinâmicos. Então, o curto-circuito, que é bastante falado, mas nós temos vários outros fenômenos que ocorrem. Então, o curto-circuito, que é o mais conhecido, que corresponde ao contato direto entre partes metálicas, condutores, enfim, fechando curtos e interrompendo ou rompendo um determinado circuito. Aí, de curto-circuitos eu posso partir também para sobrecargas, sobretensões, oxidações, derretimento do material de isolamento, enfim, são vários outros materiais que vão estar associados justamente a esse processo de eletrodinâmicos. Os processos eletrostáticos, né,
como o próprio nome diz, ele vai ser gerado fruto de um atrito entre os materiais. Daí, por exemplo, a questão das tomadas que são frouxas, das soldas que são mal feitas, dos contatos eletrônicos que não estão adequadamente, foram feitos com dimensões diferentes, assim, vários fatores que são colocados e que podem gerar processos que nós chamamos de eletrostáticos. Então nós temos os processos eletrodinâmicos e os processos eletrostáticos, que serão detalhados futuramente na próxima aula. Dentro dos processos dinâmicos causados por atrito, né, então fricção de corpos, aí podemos entender aquelas práticas tradicionais, né, de fazer fogo com 2 pauzinhos, né? Então, se eu atritar 2 materiais, eu gero calor. Se esse calor for adequado para aquela quantidade de combustível que eu tenho, eu obviamente posso ter um processo de queima. E os processos meteorológicos, né, são aqueles que aí realmente independem, né, da nossa vontade, né? São oriundos de descargas elétricas, atmosféricas, vendavais, terremotos, enfim. É algo que extrapola a nossa capacidade, a nossa causa de uma forma imediata. Mas muitas vezes pode estar associado também, dentro de uma edificação, por exemplo, a não existência de um para-raio. Temos que estar atento a isso. Ou ter um para-raio que não tem o aterramento feito de forma adequada, né? Então todos esses são fatores que, ao me deparar com o local do sinistro, eu tenho que estar atento a todas essas variáveis para poder determinar de forma clara qual é a causa: imperícia, imprudência, negligência, origem antropológica ou origem físico-química, combustão espontânea, processo eletrodinâmico, eletrostático, enfim. Esses pequenos conceitos, mas que são muito importantes para nós no momento da execução do nosso laudo pericial. E para finalizarmos então o nosso tema 4, um rápido conceito da explosão, né? Devemos ter claro também o que é uma explosão, que é diferente de um processo de queima, e que no momento da perícia ele deve ser identificado. Se nós tivermos uma queima generalizada ou uma explosão, né? Ou uma queima de forma gradativa. Então, qual é o conceito da explosão? É aquele processo de queima que ocorre num lapso de tempo muito curto. Muito curto. Então, normalmente o que nós temos no incêndio, numa propagação, é um processo de queima que ele vai gradativamente avançando em função do tempo, em função do acréscimo de temperatura, em função da velocidade do vento, enfim, vários fatores que interferem. Já na explosão, não. Eu tenho uma circunstância, um cenário ideal, onde a inserção de mais uma variável gera o processo de explosão. Por exemplo, se eu tenho um ambiente totalmente tomado por vazamento de gás de cozinha, que é um incidente que acontece bastante. O que acontece? Eu tenho o gás ambiente, tomando conta de todo o ambiente, o oxigênio já está no ar, o que falta? Falta uma fonte de ignição, um calor, que é o que acontece, que a gente vê muito nos filmes e tudo mais. A pessoa chega naquele ambiente cheio de gás, vai lá, liga o fogão. O que o fogão fez? Fonte de calor, automaticamente há uma explosão, porque já tem todo o combustível espalhado de forma generalizada. Ou muitas vezes aquela recomendação: não liga a tomada. Por quê? Porque quando eu aperto a chave de luz para ligar, eu gero ali uma pequena faísca. Num ambiente tomado por gás, é o necessário, é a fonte, a quantidade de calor mínima necessária para que haja uma queima. Como o combustível está todo espalhado no ar, ocorre essa queima de forma generalizada, que nós chamamos de explosão. E com isso, concluímos nosso tema 4. Olá, vamos continuar então com o nosso último tema da aula 1 e vamos dar início às técnicas de investigação. Então nós procuramos falar ao longo desses primeiros 4 temas uma noção básica de funcionamento do fogo, dinâmica, comportamento, alguns fatores associados às causas, ou seja, para que nós tenhamos uma visão geral do cenário incêndio e como funciona. E agora nós vamos começar a criar uma metodologia para que o perito, quando chegue no local do sinistro, do incêndio, do acidente, ele possa começar a desenvolver sua atividade. Qual é a ideia de nós constituirmos essa metodologia? É justamente para quê? Para que não seja esquecido, né? Por mais que a experiência muitas vezes nos leva à segurança, mas estamos lidando com fatores muitas vezes adversos. Então, nós temos uma metodologia, temos um roteiro, temos uma sequência. É extremamente importante
né, que cada um desenvolva muitas vezes as suas, né, de forma a atender o seu objetivo final. E como definição, né, as técnicas de investigação constituem o quê? Um meio metodológico para identificar os danos causados pelo incêndio, seu processo evolutivo, determinando sua origem, propagação, extinção e esclarecendo os fatos ocorridos em cada etapa do processo. Então vejam, é todo um cenário que ocorre no incêndio, desde o do momento da identificação, processo de evolução, enfim, tudo que gerou aquele sinistro para nós. Avançando um pouquinho, nós vamos entender então que inicialmente nós devemos ter um exame no exterior da edificação, já vou detalhar melhor cada ponto desse, as entrevistas que são necessárias, como são feitas as informações e registros, a reconstrução do que aconteceu, né? No nosso laudo, ao final, eu tenho que fazer uma reconstrução, né? Tenho que mostrar, olha, começou assim, foi lá, colocou fósforo aqui, houve um curto-circuito causado por isso, por aquilo, propagou para lá, para cá, enfim, eu vou ter que fazer todo o cenário que ocorreu. É isso que nós vamos esperar sempre no final de um laudo. E assim como qualquer documento que é produzido, e o laudo é um documento científico produzido, é usado muitas vezes em processos judiciais, eu vou sempre referenciar as normas que eu estiver usando, aonde eu busquei as informações, enfim, todo o embasamento teórico da onde saiu. Então isso tem que constar, tem que ser de forma clara da onde você está tirando aquelas informações. Sempre nós vamos partir de uma questão que nós chamamos de hipóteses, né? Então a formulação de hipóteses, por que existe essa formulação de hipóteses? São possíveis cenários e causas que eu vou criando, que eu gero no começo da minha investigação, e ao longo da investigação, pela reconstituição que eu faço, que é o próximo item, a gente vai descartando essas hipóteses, validando ou não as hipóteses do que inicialmente eu levantei. Tanto nos exames da edificação, entrevistas, coleta de provas, enfim, nós vamos trabalhar de forma mais detalhada cada item desse. E ao final, obviamente, produzir o nosso laudo, elaborar o laudo com as informações que são necessárias. Detalhando agora um pouco mais cada item desse, então o exame no interior da edificação, ele inicia-se o processo de investigação do incêndio pela parte exterior da edificação dos terrenos. Essa exploração deve ser específica para cada caso. Então é sempre importante a gente fazer essa varredura externa. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes os incêndios que têm causas antropológicas, né, ou seja, têm origem no homem, é bastante comum. Nós podemos começar a observar algumas informações que ocorrem por fora. Por exemplo, presença de uma caixa de fósforo, um vidro quebrado, marcas de pessoas caminhando, enfim, são várias pequenas informações que podem muitas vezes me mostrar que ali houve uma violação, que houve algo que não esteja dentro do normal. Uma fechadura que foi forçada, uma alavanca que foi colocada numa porta, enfim, são pontos que num primeiro momento são importantes. E muito importante sempre que eu chegar no local do sinistro, antes de eu mexer em qualquer coisa, antes de eu entrar, eu vou pegar e vou fazer uma foto. Uma foto daquela situação, aquele momento como estava. Né? Para dali para frente eu começar a minha investigação. Então sempre é importante que faça esse registro inicial. Avançando um pouquinho mais, então nesse exame, agora nós vamos detalhar cada cenário desses, né, colocados aqui. Então, começando pelo exame no exterior da edificação, de uma forma clara para não esquecermos nenhum item. Então, integridade da cena, então, materiais jogados, como já foi dito, reconhecimento do cenário, então entender como é que funciona a dinâmica ao redor dessa edificação, o exame no terreno propriamente dito, procurando algum tipo de vestígio, exame do terreno atingido pelo incêndio, então muitas vezes eu não vou me limitar somente àquela área que foi queimada, mas sim aos terrenos vizinhos, sempre trazem muitas informações importantes. Procedimentos para exames no exterior da edificação, né? Então vamos detalhar cada procedimento que for feito, e os exames também depois para o interior da edificação. Avançando um pouquinho mais, então a integridade da cena. Então os órgãos de segurança devem impedir o acesso de pessoas desautorizadas. Então esse é um problema muito sério que nós temos aí, para podermos assim ter uma cena, um cenário realmente do que ocorre, o que é? É que essa cena seja íntegra, que ela não seja mexida. Então qual é o melhor cenário, o ideal para o perito? É que eu vá fazer a perícia no local,
sem absolutamente ninguém ter entrado lá ou mexido, né? O que não acontece, porque normalmente, de imediato, nós já temos as pessoas que moram no local, que estão circulando por lá, nós temos equipes de bombeiro que vão dar o combate e naturalmente vão revirar, vão mexer o ambiente, ou seja, então essa integridade da cena é extremamente importante que ela seja mantida o mais próximo da realidade que ocorreu para facilitar o nosso trabalho. O reconhecimento do cenário, o terreno, então o exame do terreno, como já foi dito, nós vamos sempre ter um raio de atuação para que facilite eu buscar, que muitas vezes, principalmente nos incêndios criminosos, é bastante comum a pessoa causar o incêndio aqui e andar um pouco mais à frente e descartar os materiais que utilizou. Então vamos lembrar sempre de ter um raio de atuação, circulação, para facilitar a obtenção de vestígios do incidente. É importante também, nessa área externa, a gente observar a existência de potes, jarras, garrafas, latas, enfim, materiais que num primeiro momento não deveriam estar ali. Então não é esperado por nós acharmos uma lata de cerveja, muitas vezes jogada no local próximo a uma indústria ali do lado, ou algum tipo de potes, jarras, garrafas, ou seja, materiais que não sejam característicos daquela atividade que você está ali fazendo a perícia. Assim como também a presença de alguns tipos de ferramentas, martelos, chaves de fenda, alicates, enfim, itens que eu não espero que esteja nessa parte externa da edificação. Objetos de valor, que seria um outro ponto importante a gente tá observando, joias, relógios, enfim, materiais de valor fora de locais. Onde é que eu espero encontrar joias, dinheiros, colares? Numa gaveta bem fechada, escondida, num cofre, né? Não vou querer esperar achar joias, colares caídos fora da edificação, próximo ao muro, enfim, marcas nesse formato. A questão também de pegadas, rodas, né? As marcas deixadas pelas rodas dos veículos, enfim, todas as informações são importantes e todas essas informações elas devem ser referenciadas num mapa que nós devemos fazer da edificação, né, um croquis dela, e registrado com foto. Foto número 1 foi na porta de entrada do lado tal. Foto número 2 foi no fundo do hall próximo ao tanque. Foto número 3 foi no banheiro. E assim por diante. Dentro de um croquis. Para quê? Para quando eu for fazer análise disso aí, eu poder ter o real cenário de como ocorreu todo o evento. E ainda dentro do terreno efetivamente atingido pelo incêndio, né, no caso de queimas de terrenos ao redor do local de sinistro, o perito deve examinar toda a área externa incendiada. Então, independente de qualquer fator agravante ou não, toda aquela área que foi queimada, ela deve ser periciada. Eu devo percorrer toda a edificação. Mesmo que eu já tenha convicção em algum momento da causa do incêndio, da origem, aonde foi, mas eu vou percorrer toda a edificação, vou buscar todas as informações, vou pegar todas as provas possíveis para compor o meu processo, compor o meu laudo. Então, extremamente importante esse exame inicial, essa foto inicial que nós vamos fazer na chegada de um local de sinistro. E com isso, concluímos nosso tema 5 e vamos na sequência para a nossa prática. Partimos agora para a nossa na prática. Nós temos aqui colocado para vocês duas situações, dois links, ao qual pode ser verificado algumas ferramentas e informações que podem ser utilizadas para o perito, para a elucidação do incêndio. Nós podemos pegar simuladores, por exemplo, que mostram um incêndio iniciando em um sofá, como ele se propaga ao longo da edificação e o resultado após toda essa queima. Tudo no modelo computacional, baseado em informações matemáticas e variáveis que nós inserimos nesses sistemas FDS que nós chamamos. E também podemos gerar simulados em formatos 3D, que facilitam muito mais a vida, o resultado do perito. Que em muitas situações é muito fácil no ambiente você detectar, você olhar, você ver, mas quando você vai defender isso, por exemplo, perante um júri, se você conseguir mostrar
todo esse processo num formato 3D que você construiu, baseado nas informações que você colheu no local, está resolvido. Então, nós temos hoje vários softwares e sistemas simuladores, né, que eu recomendo a você que vá pesquisar, e quem for atuar efetivamente na área de segurança contra incêndio, na área de perícia contra incêndio, é importantíssimo trabalhar com esse tipo de ferramenta. E com isso, encerramos a nossa aula 1. Finalizando então a nossa aula de hoje, nós temos aí que foi trabalhado e discutido entre os 5 temas propostos, inicialmente as definições da parte de objetivo e finalidade da perícia de incêndio, trabalhamos também a questão da dinâmica do incêndio, propagação, ou seja, fatores variáveis extremamente importantes para que o perito possa chegar no local e entender como ocorreu o incêndio. Discutimos alguns tópicos relativos à parte das causas de incêndio, tanto de origem antropológica como de origem físico-química, que é uma informação importante que deve constar no nosso laudo pericial. E, por fim, iniciamos com o que é fundamental para nós, enquanto peritos, entendermos algumas técnicas de investigação, que nada mais são do que você, primeiro, ter o conhecimento teórico do que está fazendo. Então, se eu quero fazer perícia de incêndio, eu tenho que entender sobre incêndio e, obviamente, de desenvolver no meu trabalho de campo, alguns pontos, alguns passos que devem ser seguidos e observados, de forma a que eu possa compor ao final o meu laudo pericial e, com isso, dar a informação solicitada, contratada, enfim. As técnicas são extremamente importantes. Nós iniciamos nesse final da aula 1 e vamos na aula 2 discorrer um pouco mais sobre como ampliar e como melhorar as nossas técnicas de investigação.